Hoje, prestem atenção. Conjunto dos números racionais, adição e subtração. Primeiro caso, denominadores iguais. Então, observe aqui. Há uma tendência das pessoas pensarem os números separadamente. Por exemplo, nós temos aqui denominadores iguais, soma ou subtração. Você soma ou subtrai os numeradores e repete o denominador. Observe isso aqui. Ó. Nós temos 7 sobre 15, 5 sobre 15 e 12 sobre 15. Observe que o denominador é o número que fica na parte de baixo da fração. Então vamos lá. Toda fração ela tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima nós chamamos de numerador. E a parte de baixo nós chamamos de denominador. Há a tendência da pessoa pensar o seguinte: 7 é um número e 15 é outro número. Essa pessoa normalmente pensa que são números separados, números diferentes. Na realidade, eu não posso pensar em 7, somente no 7 como um número, ou somente no 15 como um número. Eu devo lembrar que o número que ele representa é 7 sobre 15. E não simplesmente 7 ou simplesmente o 15. Essa é a ideia da fração. Você tem que lembrar que a parte de baixo, o denominador, corresponde ao número de partes que forma o inteiro. Ao número de partes que formam, ao número que forma o inteiro. Partes que formam o inteiro. Então, você tem que ter em mente isso. Você não pode pensar que a fração, o número de cima, você vê ele isoladamente. Você tem que ver os dois números como sendo um único número. Então, resumindo, toda vez que a fração for denominadores iguais, você repete a parte de baixo, Se for positivo, você soma a parte de cima. Se for negativo, repete a parte de baixo e subtrai a parte de cima. Não é? Então, você pode trabalhar tanto uma quanto outra. Muito bem. Nesse momento, nós vamos trabalhar com denominadores diferentes. Observe. Toda vez que vamos trabalhar o conjunto dos números racionais, adição e subtração, com denominadores diferentes, nós precisamos calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum ou o menor múltiplo comum. Nós temos alguns exemplos para que vocês ganhem tempo na hora de resolver problemas semelhantes a este. Então vamos lá. Nós temos aqui 7 sobre 12, não é? Nós temos aqui 7 sobre 12
O denominador aqui é 12, mais 2 sobre 6. O denominador aqui é 6. Eles são diferentes. Se são diferentes, eu tenho que fazer o MMC. Então, vamos fazer o MMC de 12 e 6. Ora, nós temos que usar os fatores primos. Quais são os fatores primos, professor Carlos? Os fatores primos são aqueles números divisíveis somente por ele e por 1. Então, é o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai. Então, por exemplo, primeiro eu vou ver se o 12 ou 6 é divisível por 2. Então, eu vou colocar aqui 2. 12. Tirar isso daqui, né? Doze divide por 2 dá 6. 6 divide por 2 dá 3. Agora temos que ver se o 6 e o 3 também é dividido por 2. Então, dividimos o 6 por 2, dá 3. O 3 não é, então repete. Então, 1 é mais 2, então vamos ver agora por 3. 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Então, você multiplica aqui, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Ora, o que está dizendo aqui? Quando os números são múltiplos entre si, ou seja, 12 é múltiplo de 6, o MMC vai ser o maior. Então, se 12 é múltiplo de 6, então 12 é o MMC. Então, como é que você resolve? Primeira fração com primeira fração. Divide embaixo o resultado, multiplica em cima e você vai colocar aqui, ó. 12 divide por 12 dá 1. 1 vezes 7, 7. 12 divide por 6 dá 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Denominadores iguais, repete o 12 e soma, no caso, 7 mais 4, 11. É assim que você resolve. Então, assista agora um vídeo, logo depois nós vamos trabalhar mais alguns exemplos. Então, é nesse momento que extraímos o MMC de 6 e 4, que é igual a 12. Inserimos o MMC 12 como novo denominador das frações, que serão somadas. Em seguida, divide o novo denominador com o velho denominador. 12 dividido por 6 é 2. O resultado multiplica com o velho numerador. 2 vezes 1 é 2. Repetimos o processo para a segunda fração. 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Agora podemos somar. 2 mais 9 é igual a 11. Mantém o denominador 12. Toda vez que nós trabalhamos denominadores diferentes, nós precisamos fazer o MMC. Como vocês viram em relação ao vídeo agora. Nós trabalhamos agora, no início dessa nossa aula, dessa segunda parte da aula, os casos de MMC. Então, quando eu tenho um número múltiplo do outro, eu vou fazer o quê? O MMC vai ser o múltiplo do outro. Agora, quando eu tenho dois números, e esses dois números são números primos, se os denominadores são primos, aqui é um número primo. E aqui também é um número primo. O MMC vai ser igual
ao produto deles. Primo que multiplica primo. Então, no caso, 7 vezes 5, 35, vai ser o MMC. Então, depois que tiro o MC, eu vou pegar a primeira fração com a primeira, como vocês viram no vídeo, eu vou dividir, 35 divide por 7 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Primeira fração com a primeira fração. Segunda fração com a segunda fração. 35 divide por 5 dá 7. 7 vezes 2, 14. Agora, os denominadores são iguais. Então, como é que nós vamos resolver? Repete a parte de baixo, que é o denominador. No nosso caso, é uma soma. Então, nós somamos 14 mais, ou melhor, 15 mais 14, né? Igual a 19. Se você fosse calcular o NMC de 7 e 5, você iria descobrir que não pode por 2, não pode por 3, então seria por 5. Então o 7 repete, 5 por 5 dá 1. Depois não pode por 5, aí você vai com 7, dá 1, multiplica. Então, quando você tem números primos,